Olá, meu amigo, mais uma vez quero trazer a palavra de Deus para você. Desta feita no livro de Ezequiel, no capítulo 18 e o versículo 20, que diz assim: A alma que pecar, essa morrerás. O filho não leva a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos, fizer juízo e justiça, certamente viverá. E todas as suas transgressões que cometeu, não há lembrança contra eles. Pela sua justiça que praticou, viverá. Diz aqui a palavra do Senhor. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não leva a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. Diz aqui a palavra de Deus que aquele que pecar, esse morrerás. Quando fala de morrerás, é por causa a morte veio através do pecado. E todos aqueles que vivem na prática do pecado e morrer na prática do pecado, esse morrerás. A Bíblia fala da morte física e a morte espiritual. Quando fala da morte física, todos passarão por ela, a menos aqueles que for arrebatado agora na vinda de Jesus. Diz a palavra em Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, que o Senhor vai vir buscar o seu povo, vai arrebatar a sua igreja. Igrejas são aquele povo que serve a Jesus, que serve a Deus. Meus queridos, você pode ler na sua Bíblia, tá? Fala em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, e o versículo 4, o versículo 16, tá? Eu vou ler aqui para você onde está escrito, mas você pode conferir na sua Bíblia, tá? 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e o versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Tá? E também vou ler em Coríntios. Vou ler aqui em Coríntios, no capítulo 15 de Coríntios. 15 e o versículo 51, tá? Eis aqui que vos digo é um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num abrir e fechar de olho. Antes a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos restarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, aqueles que esperam a vinda do Senhor Jesus para o arrebatamento, diz aqui a palavra que esses não vão passar pela morte, tá? Não vão passar pela morte, essa morte física. Aqueles que morreram nele, em Cristo, vão ressuscitar primeiro, num corpo glorioso. E aqueles que estão vivos, esperando a volta dele, vai ser arrebatado, vai ser transformado deste corpo para um corpo santo, a encontro do Senhor nos ares,
Jesus não vai descer a terra. Nos ares ele vai chamar a sua igreja, o seu povo. E o Espírito Santo de Deus vai dar novos corpos, tanto para os que morreram como os que estão vivos. Tá, meus queridos? Porque diz a palavra que o Senhor vai vir para arrebatar o seu povo, tá? Como está escrito aí, nós esperamos a vinda do Senhor no arrebatamento da igreja. Talvez você nunca ouviu falar sobre o arrebatamento da igreja, mas vai ser assim, tá? Aqueles que já se arrependeram dos seus pecados, entregaram a sua vida a Jesus, estão aguardando este dia, viu? Como eu estou guardando, e creio que muitos milhares de servos de Deus estão aguardando o dia, esse grande dia, que é o dia do arrebatamento. Se nós o alcançar, se não alcançar, a Bíblia diz que aqueles que dormem, aqueles que morrem em Cristo, vão ressuscitar primeiro, tá? Se caso a gente morrer, a gente vai ressuscitar primeiro nesse grande dia, no dia da vinda do Senhor para arrebatar a sua igreja. E se não alcançar, se alcançar, vamos ser transformados desse corpo, desta matéria, viu? Porque os nossos pecados são perdoados através de Jesus, tá? A Bíblia fala também sobre uma morte, que é uma morte eterna, que a Bíblia fala lá em Apocalipse, no livro de Apocalipse, que aqueles que não tiveram seu nome escrito no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo, tá? Vai vir o grande juízo de Deus sobre a humanidade. E diz aqui a palavra, no dia do juízo, se algumas pessoas que não tiver o seu nome escrito no livro da vida, vai ser lançado no fogo eternamente. Eu vou ler, eu gosto de falar, mas eu gosto de ler. E quero que você leia também na sua Bíblia, meu amigo, tá? Para que você não tenha dúvida, tá? Está no Apocalipse 20, né? E eu vou ler aqui, tá? No versículo 13 em diante. E deu o mar aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram aos mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foi lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aqueles que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Isso aqui, meu amigo, está falando do juízo final, o julgamento final. Diz aqui a palavra que aqueles que não tiver o seu nome escrito no livro da vida vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, tá? Que é a morte eterna, onde as pessoas, a Bíblia diz que o fogo não se apaga e o bicho não morre. Jesus já falou lá, está lá em Marcos, capítulo 9 de Marcos ali, você vai ler ali, você vai ver ali onde ele diz: se a tua mão te escandalizar, corta. É melhor para ti entrar aleijado no céu do que com as duas mãos ser lançado no fogo, aonde o bicho não apaga e o fogo não se apaga e o bicho não morre. Ele fala também do olho e fala também do pé. Eu já citei sobre esse versículo, né? Sobre isto. Jesus disse que é melhor entrar aleijado no céu do que tendo os dois olhos, as duas mãos e os dois pés. No sentido que ele fala aqui, na mão para não roubar, não derramar sangue, não fazer maldade com as mãos. O olho, não olhar para as coisas más, né? Tá? Não se contaminar através do olho. E o pé para não andar nos lugares que não agrada a Deus e também furtar, roubar, né? Porque a pessoa vai ter que usar a mão e o pé. Então Jesus disse que é melhor entrar aleijado no céu do que
tendo tudo e ser lançado no fogo. Aonde não se apaga, o bicho não morre. O fogo não se apaga, o bicho não morre. Então, meu querido, nós temos que pregar a palavra de Deus como ela é. Porque tem muita gente aí que eles pregam só coisa boa, né? Ele não mostra essas coisas difíceis que vai acontecer na vida das pessoas, se as pessoas não se arrependerem, se as pessoas não entregar suas vidas para Cristo. Fala só coisas boas, né? E o povo gosta de ouvir coisa boa. Quem é que não gosta de ouvir coisa boa, né? Eu acho que todos nós gostamos de ouvir coisa boa. Nossa carne, ela almeja as coisas boas. Mas nem sempre nós temos que falar só coisas boas. Nós temos que falar a realidade. Não adianta muitas das vezes eu falar aqui para você coisas boas e ocultar as coisas que vão acontecer na vida da pessoa. E se eu falar a verdade aqui, muitas pessoas podem se converter ao Senhor e o seu nome ser escrito no livro da vida. Porque, meu amigo, para o nome estar escrito no livro da vida, a pessoa tem que entregar a sua vida a Cristo. Tem que ser servo do Senhor, viu? A palavra diz lá que aquele que pecar morre, mas aquele que se arrepender dos seus pecados, esse viverá. Diz que o pai não leva a maldade do filho, nem o filho leva a maldade do pai. Quer dizer, a salvação, meu amigo, é individual. O pai não salva o filho, nem o filho salva o pai. O que nós temos que fazer é pregar a palavra, é avisar, né? Mas a salvação, meu amigo, ela é individual, é para quem crê em Jesus. Quando você crê em Jesus e arrepende dos seus pecados, diz a palavra que os seus pecados serão esquecidos, serão lançados no mar do esquecimento, tá? Não haverá lembrança contra eles. Pelo que você praticou agora, viverá, tá? Toda maldade que tiver cometido, não haverá lembrança. Deus não vai lembrar mais que você era uma pessoa má, que você cometia erro, que você fazia aquilo. Ele já pegou os seus pecados e lançou no mar do esquecimento. E escreveu o seu nome no livro da vida. E para o nome estar escrito no livro da vida, você tem que entregar a sua vida a Cristo, a Jesus, tá? Eu vou ler mais aqui em Apocalipse 20, tá? E o versículo 8, tá? Mas quanto aos os tímidos, os incrédulos, os abomináveis, os homicídios, os fornicários, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será num lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Viu? Aqui está falando todas essas pessoas que morrem nessas condições, diz que receberás o dano da segunda morte. A segunda morte, meu amigo, como eu já falei, a segunda morte é o lago de fogo. É onde as pessoas vão morar eternamente. Aquelas pessoas que morrem sem a sua decisão com Cristo, que morrem no pecado, tá? Então, se você fizer isso na sua vida, enquanto você está com vida aí, você pode alcançar o seu perdão dos seus pecados, tá? Ter seu nome escrito no livro da vida e estar livre de ir para aquele lugar, tá? Para aquele lugar diz a palavra que foi criado para o diabo e seus anjos, não foi criado para o homem, mas como o diabo pecou, ele fez com que também a humanidade pecasse, ali através de Adão e Eva, e todos no pecado estão indo para lá, tá? Mas aqueles que se refugiarem em Cristo, esses não vão para lá, vão morar eternamente com Deus, tá? A palavra diz lá em Mateus 25, leia no começo de Mateus e lá até o 41. 41 diz que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos, tá? Aqueles que morreram sem Deus, sem Jesus, que não tiver o seu nome escrito no livro da vida, o que diz aqui a palavra, será lançado no lago de fogo. Por isso, meu amigo, eu te digo, aceite Jesus enquanto é tempo,
Entregue a sua vida a Ele, tá? Ele é o único que pode salvar, é o único que pode libertá-lo, tá? É o único que pode livrar nós da condenação eterna, é Ele. Pelo seu sangue derramado na cruz, pelo seu sacrifício que Ele fez por nós. Se nós cremos, nós dá valor, meu Pai. O que Ele fez por nós, entregar a nossa vida a Ele. Nós estamos livres de tudo isso, meu amigo. Esse aí é para aqueles que morrem na desobediência. É para aqueles que não dão crédito à palavra do Senhor. É aqueles que não tomam a sua decisão com Cristo. Nós falamos sempre sobre Jesus, sobre a salvação, né? Ali teve naquela parábola ali do rico e Lázaro ali, quando o rico morreu. Eu já gravei esse vídeo aí, tem 2 vídeos gravados sobre o rico e Lázaro. Tá no YouTube aí, você pode procurar que você vai encontrar aí no YouTube, tá? Palavra que salva e liberta. Só você puxar isso e vai encontrar. Diz a palavra que o rico, ele vivia no pecado, fazendo o desejo do pecado, da carne. Fazia orgia, festa, tá? Bebedeira, convidar muitos amigos. Mas ele não se preocupou com a alma dele. Diz a palavra que ali havia também um mendigo, esse cheio de chaga, e vivia à porta daquele que desejava alimentar-se com as migalhas e caía da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber as suas chagas. Diz a palavra, morreu o mendigo, foi levado pelo anjo para o seio de Abraão. Morreu o rico e foi sepultado, mas lá no Hades, que é o inferno, ergueu os olhos, viu Lázaro no seio de Abraão e ele atormentado nas chamas. Tá? Então ele pediu para Abraão que pedisse a Lázaro para que molhasse a ponta do seu dedo na água para refrescar a língua dele, porque ele estava atormentado. Abraão disse que não tinha condição, porque tinha um abismo entre ele, entre vós, tá? Não podia passar nem de um lado para outro, nem de um lado para o outro. Então ele disse, tem na casa do meu pai 5 irmãos, avisa um dos mortos que ressuscita e vai ter com eles. Abraão disse, lá tem Moisés e os profetas, que são os pregadores da palavra e a própria palavra de Deus, tá? Que é isso, meu amigo, que eu estou fazendo para você, tá? Para que você também alcance o reino de Deus, para que você, né, não venha morrer no pecado, o pecado original, que foi esse que Jesus veio para perdoar, viu? Perdoar o pecado do homem, porque o homem perdeu a comunhão com Deus, tá? E o homem sem Deus, ele vai sofrer eternamente. Então Jesus se propôs de vir sacrificar a sua vida para salvar, tá? O conselho que eu te dou, meu amigo, aceita Jesus, entregue a sua vida a Ele, para que o seu nome seja escrito no livro da vida, para que naquele dia você esteja com Jesus, tá bom? Esta é a palavra de Deus que eu prego nesse momento para você, tá? Querendo o teu bem, para que você também se arrependa e tenha o seu nome escrito no livro da vida. Amém.